Salve galera, Pedro Dev aqui. Hoje a gente vai estar desenvolvendo esse projeto com Joaquim Pô. Vamos estar relembrando aqui nossa infância, tá? Quem nunca brincou de Joaquim Pô aí. Então a gente vai estar desenvolvendo esse projeto aqui em React.js. Vou estar ensinando bastante coisas para vocês. A parte de estilização é lógica. Esse aqui parece um projeto simples, mas tem uma grande lógica por trás. Então acredito que vocês vão estar aprendendo bastante. Tá, então bora iniciar aqui. Vamos começar. Logo depois, na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o design do Figma para vocês. Então vão dar para vocês estar replicando esse projeto, tá? Tá postando lá no LinkedIn, subindo para o GitHub e bora codar. Sem mais enrolação, eu já criei uma pasta aqui para mim, tá? Chamada Joaquim Pô. Vou abrir meu CMD. Digitar aqui code ponto para abrir meu VS Code. Puxei aqui para o lado. Como todo mundo sabe, igual no outro projeto, a gente está usando o Vite para criar um projeto React. Então é só eu dar um yarn, create Vite. Ele vai criar o projeto aqui para mim. Bem rápido. Bora. Aí. Já criou, coloca o nome dele. Vou colocar aqui Joaquim Pô. Assim, o app. Esse é um projeto React. React. Só dar um cd Joaquim Pô app. Vou dar um yarn. Instalar as dependências. Tá? Vou abrir aqui o projeto. Só vou pegar aqui um checklist para me não se perder. Tudo que eu preciso fazer. Então já vou ir marcando aqui. Concluído. Já iniciei o projeto. Já está instalando as dependências aqui. Vou abrir o terminal aqui mesmo no VS Code. Vai ser mais fácil. Vou fechar aqui. CD Joaquim Pô App. Pronto. Primeiro vou estar instalando um Styled Components, então é só utilizar o comando yarn add Styled Components, que é para estar criando toda a minha estilização, né? Certo, já instalado. Agora eu vou dar uma limpada no projeto, padrão. Tá removendo aqui minha pasta Assets, não vou estar utilizando ela. Minha pasta de CSS. Remover o index CSS também. Aqui no app vou estar limpando ele. Já só um return. Vou colocar aqui uma div no Hello World, padrão. E aqui no main eu vou tirar o CSS, deixar o app. E agora eu vou startar o meu código. Yarn start. Opa, yarn dev. Certo, ele já está rodando. Uma coisa muito legal de estar utilizando é o Simple Browser. Então é só dar um Ctrl Shift mais P, digitar Simple Browser, já aparece aqui pra gente. Ó. Digitar o URL, a gente já tem um browser aqui, um navegador dentro do nosso VS Code. Então a gente não tem aquele problema de estar trocando de tela, tá bom? Isso aqui é muito bom para quem só tem uma tela para estar trabalhando, tá? Então recomendo estar utilizando. Certo, salvo aqui, já instalei o Start Components. Vou lá pegar a fonte do meu projeto. Eu estou utilizando aqui a Poppins. Então vou aqui no Google Fontes. Aqui em fontes. Vou pesquisar pela. Ó, já tem a Pops aqui, ó. Medium, Bold. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu preciso de outra. Só digitar Pops aqui já aparece na pesquisa. Desce, aqui você escolhe as fontes. Vou usar regular. Médio já tá ali, 500. E usar semi-bold.
Utilizar aqui, puxa. Copia o link. Vem aqui no meu index HTML, só vincular aqui o link na fonte. Que eu já vou mudar o título, aproveitar, vou colocar um Jockey Pô aqui. Vou colocar esse emotion aqui, né? Agora é só eu criar o meu style geral, então vou criar uma pasta aqui de styles. Criar um index aqui, ó, JS. Vou dar um import aqui no rate global styles, para criar o meu style global. Style from styled components, certo? Eu vou dar um export const global style, vai estar utilizando o meu create global style. Aqui eu vou utilizar o reset do CSS, então eu vou dar aqui um margin 0, padrão, tá? Padding 0, box sizing, border box. Outras coisas que eu vou estar utilizando é um teste decoration none, já vou deixar aqui também, né, para não ter problema. Border none, outline none também. Vou dar um transition 0.3 segundo easy. E também definir a fonte, né? Deixa eu pegar a fonte aqui. A fonte do nosso projeto. Só copiar aqui, ó, fonte family, vem aqui no projeto e cola ela. Certo? Eu vou estar importando aqui o Global Styling também. Então, deixa eu ver aqui. Global Styling. Tem um auto import. Já traz pra gente. Aqui no... Voltando no índice. Eu tá colocando as configurações no body. Que vai ter um edit de 100%. Um rate de 100 VH, um justify content center, um background color, vou voltar lá no design, vou pegar o background, cadê? Um A, esse aqui, ele tem um display flex, tá? Só pra gente tá alinhando todos os itens ao centro. Deixa eu ver aqui. Teria que dar um probleminha. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver aqui no console. Por que não imprimiu? Erro, request não provide create global style. Escrevi com S aqui, coloquei um S a mais. Pronto, já está funcionando nosso estilo, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui, que eu utilizo muito nos meus projetos, então já vou deixar aqui para não ficar redigitando o código, que é a parte do botão, então toda vez eu utilizo isso aqui, que é dar um cursor pointer para ele, então venho. Outra coisa também é o hover, que eu dou um opacity. Quem fez outro projeto viu que a gente utilizou bastante isso. Então já vem, já dou um reset nele. Então, 0.8 no opacity. Copio e no active 0.6. Então todos os meus botões, pelo menos esse projeto, a gente vai estar utilizando isso, então não tem problema, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é já criar alguns componentes genéricos, tá? Então vou criando aqui export const. Vou criar aqui um container, que ele é uma styled.div.
preciso importar o styled, lá do meu styled components. Usei o auto import, tá? Então, esse aqui, meu container vai ter um widget de 428 pixels e um padding de 20 pixels e 50 pixels. Esse container aqui seria o container da nossa aplicação, tá? Então já vou estar colocando essa medida nele, que eu vou centralizar todos os itens. Então eu já posso começar vindo aqui, ó, no meu app e importando o meu container. Import. Eu vou fazer um hackzinho aqui. To the from styles. O que seria isso? Todos os componentes que eu exportar lá do meu styles, eu vou estar chamando eles de C. Então, para mim não colocar, tiver vários componentes aqui de estilo sendo importados, eu denomino todos eles com C e eu posso estar chamando eles através dessa propriedade. Tipo, eu dou um C ponto e o nome do meu componente, C.container, depois eu vou criar um C.flex, C.spacer, e assim eu vou chamando eles, tá? Então depois eu crio um flex aqui, um spacer, por exemplo, a tipografia, aí eu chamo aqui como C.container, C.flex, C.spacer, tá? Então o container já está certo. Outra coisa que eu vou utilizar é criar um flex, vai ser uma div. Aqui está um display flex. Aqui um edit de 100%. E aqui vem a parte de propriedades do styled components. Então venho, dito aqui props, crio uma função. E se props eu receber um align, eu vou utilizar align, senão ela vai ser por padrão centro, tá? Então eu vou repetir aqui alguns itens. Aqui vai ser justify content. Se eu receber um justify, eu vou utilizar o justify, senão por padrão utiliza o centro. Um flex direction. Se eu receber o flex direction, senão vai ser row, certo? E depois eu utilizo o gap. Se eu receber um gap, eu utilizo o gap, senão por padrão eu vou deixar 16 pixels. Isso já otimiza bastante o meu código, tá? Outra coisa que eu gosto é o spacer. .div. Ele tem um widget de 100%. E depois ele tem uma margem de... Eu vou utilizar props também. Então, se eu estiver recebendo a margem, eu vou utilizar ela. Se eu receber por propriedade, senão eu vou estar utilizando o bitpixels, tá? A gente está quase acabando aqui já. Outra coisa que eu vou estar utilizando é tipografia, que seria todos os textos que eu tenho. Então vai ser o styled.p. Aí o que eu posso fazer aqui? Um font rate. Props eu recebi um font rate. Eu utilizo o font rate, senão vou estar utilizando 700, tá? O font size. Eu uso o size, senão vou estar deixando 18 pixels. Online rate. Props line rate, senão vou estar utilizando 27 pixels. E um color, eu vou receber meio que vai ser uma condição ternária aqui. Se eu receber primary, eu vou estar utilizando a cor primária, que nesse caso a gente vai definir ela como um A, um A, um A, certo?
Se não, eu vou utilizar a cor secundária, que vai ser essa aqui, ó. EC, EC e EC. Perfeito. Bom, aqui tem uma quebrada. Aqui não é ou. 2 pontos. Certo. Isso a gente já tem nosso projeto CSS base criado. Então, praticamente outros componentes que eu for criando, eu vou criar na própria pasta de componentes, tá? Então, isso aqui é algo que eu gosto de já iniciar o meu projeto criando. É um padrão que eu estou seguindo e tá dando bastante resultado, tá? Então, agora vamos partir para o código. Deixa eu ver aqui no checklist. Já criei o meu global styled. Agora a gente vai estilizar a primeira parte do projeto. Então vamos lá, galera. Começar a fazer a estilização do nosso projeto aqui. Vamos voltar aqui para o Design Figma para a gente dar uma olhada do que a gente precisa. Bom, o básico a gente já desenvolveu lá, então praticamente agora é só colocar tudo em tela. A gente já definiu o container, tá? Então só olhar aqui, nosso container ele já está 428 pixels, 20 de padding de altura e embaixo e na largura 50 pixels de padding. Tá? O container está aqui. O que a gente precisa fazer agora? Vamos começar adicionando nossos elementos, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Bom, container. Eu vou adicionar o meu flex aqui dentro. Dá só um c.flex. O que mais que a gente precisa adicionar? Vou começar adicionando nosso texto, então eu vou dar um C tipografia. Vai estar escrito Joaquim Pô. Então vou copiar aqui. Vou salvar. Bom, já aparece o texto ali pra gente. E agora a gente vai criar o componente do input, tá? Então vou estar criando esse componente aqui com vocês. Vou criar uma pasta aqui dentro de src. Vai chamar componentes. Vou criar aqui outra pasta chamada input. Vou criar aqui o meu index.jsx e meu style.js. O input vai ser um export const input. Vai ser uma função. Uma arrow function. Vai estar dando um return no meu styled input. Styled input que eu vou criar aqui no meu style. Então vou dar um import, deixa eu ver aqui, styled react, que é um snippet, tá? Então já dá um auto import para mim. Então vem aqui no styled input, vai ser o input, e agora eu vou estilizar ele. Deixa eu salvar aqui. Cadê? Tá aqui, já importou. Opa. Deixa eu importar aqui no app pra gente já ver ele. Então vai ser um input. Ó, já aparece aqui pra mim. Mas a gente quer deixar ele na vertical, né? Então vou, aqui ó, no meu flex é só eu vir aqui dar um direction, né? Direction column. Ó, já ficou na vertical. A nossa fonte, eu vou passar algumas propriedades para ela também. Então vou vir aqui no spec. Vou copiar aqui, ó. A gente tem um height de 400. Então, deixa eu abrir aqui o styled rapidinho. Aqui, ó, tem que passar um font height aqui na tipografia de 400. Um size de 32 pixels, né? Pixels e um line height de 48 pixels. Então vem aqui no index, é só copiar aqui line height 48 pixels.
eu poderia estar criando um novo componente aqui para o meu título e tudo mais, só que essa é a ideia da gente criar alguns componentes genéricos. Então, crio uma vez só e eu só vou passando as propriedades para ele, tá? Então, essa é a ideia. Agora, voltando lá para o input, deixa eu estilizar ele, tá? Então, vou pegar aqui o meu input, ele vai ter um widget. Deixa eu ver aqui. Aqui tá 343, mas eu vou deixar um widget de 100%, tá? Que aí ele meio que fica meio responsivo. Então vou dar um widget de 100%. Como a gente já colocou um container em volta, então ele vai ficar mais ou menos do tamanho do container. Vou dar um height de 38 pixels. Um background color. Ele vai ser nosso cor secundária. A gente já tem ela aqui, ó. Então posso só copiar aqui e colar lá. Que mais que a gente precisa? Vou dar um padding também de 12 pixels e 30 na largura, tá? Então tem todos esses recursos aqui já. A gente precisa estilizar a fonte dentro, tá? A fonte não dá para utilizar o outro componente, então a gente precisa copiar aqui, não tem muito o que fazer. Só vir aqui, copiar e colar aqui embaixo, tá? Então já está pronto o nosso input. Deixa eu abrir um pouquinho, pronto. Acho que eu vou dar um border radius nele de 12 pixels. Ficou legal. Então tá. Nosso input, o que a gente precisa fazer também? Ele precisa receber duas propriedades, tá? Então a gente vai passar por propriedades aqui, porque ele vai ser um input genérico. Então, se eu quiser, eu posso reutilizar esse input em outra parte do código. Aqui não vai ser o caso, mas seria interessante a gente já deixar ele meio que genérico, para caso eu precisasse. Então, no meu input, eu vou receber a propriedade placeholder, tá? Lá de cima. Então, é só vir aqui, dar um placeholder, vai ser igual ao placeholder. E no onChange do meu input, eu vou passar a propriedade onChange. O que eu vou fazer? Eu vou dar um enter aqui, uma quebra de linha. No onChange, eu vou pegar o meu evento ao digitar e vou dar vou receber um onChange lá de cima e vou repassar o eTargetValue. Então vou estar recebendo um onChange aqui também. Opa. Aí. Faltou fechar aqui. Pronto, agora sim. Tá, mas por que eu fiz isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui o projeto. Vou voltar aqui no código, vou voltar no app. O que eu vou fazer aqui no meu input? Agora é só eu digitar aqui placeholder, que ele vai receber lá dentro essa propriedade. Então vem aqui no projeto, tá, digite o nome do jogador, copia, cola aqui no meu placeholder, digite o nome do jogador. Eu vou passar a função onChange lá para dentro também. O que ela vai fazer? Ela vai receber um valor e eu vou dar um console log nesse value. Então, ó, vocês podem olhar aqui a propriedade do placeholder já recebeu lá, ó, já passou aqui para o nosso input. Então, se eu dar um inspecionar elemento aqui, dar um console log, deixa eu colocar isso aqui embaixo, ó, fica mais fácil de visualizar. E tudo que eu digitar, ele já tá chamando a função lá dentro do onChange e voltando essa função aqui, ó. Então o onChange do input chama a função onChange que eu estou recebendo lá de cima. E lá na função de cima eu recebo um valor, ou seja, eu estou recebendo um valor aqui, pegando o valor que eu digito, chamando a minha função lá de cima e passando esse valor, o eTargetValue, tá?
Então aqui na função eu vou receber um valor e tô dando um console log nesse value. Por enquanto eu vou deixar um console log, mas depois a gente vai estar mexendo com esse estado, tá? Então basicamente é isso. Certo. Após o input a gente pode criar o nosso button, tá? Então deixa eu vir aqui. Vou criar o button, vai ser copiar aqui a pasta, vou renomear para button. Deixa eu fechar aqui, não vou precisar. Esse styled também não. Tá, vamos lá, no button agora. O button basicamente vai ser a mesma coisa, então vou trocar aqui só para button. Criar aqui um styled button, né? O que vai mudar aqui? No button não tem placeholder e não tem onChange. Então vou criar aqui. No button a gente recebe o children aqui como uma propriedade. Tudo que eu digitar lá dentro do button vai aparecer aqui. Então vou receber um children como propriedade. E em vez do onChange eu vou receber um onClick. Então no onClick do button eu vou estar chamando o meu onClick lá de cima, tá? Então aqui vai ser um styled button. Salvei, vou estilizar aqui, então vai ser um styled button e eu vou pegar o estilo lá de cima lá. Basicamente vai ser a mesma coisa que o nosso input. Então vai ser um int de 100%, um rate de 38, background color essa aqui mesmo, só não vai ter o padding, tá? Então aqui em vez do input vai ser um button também. Então eu vou aqui, eu vou importar o nosso button. Aqui, button. Não tem nada, tá vendo? Como eu não escrevi nada, ele não vai aparecer nada. Mas ó, aqui ele já pega todas as propriedades do hover, do active também, que a gente definiu lá em cima. Tá, então vou aqui, vou digitar aqui, ó, tá, iniciar, né? Aqui, ó, iniciar. Beleza? Então, o nosso button já está recebendo o children. Então, tudo que eu digitar aqui, por exemplo, parar, ele vai estar trocando lá em cima. É por isso que a gente passa. É uma propriedade nativa do React, esse children, iniciar. Então, tudo que a gente passa aqui dentro, ele recebe lá, aqui ó, children. E o onClick depois, eu vou fazer a mesma coisa aqui do onChange para vocês verem. Então vou copiar aqui. Só que no lugar do onChange vai ser um onClick. E no onClick eu vou apertar aqui, cliquei no botão. Escrever aqui. Vai dar um console lá, cliquei no botão. Então, deixa eu abrir aqui. Console aberto, lá. Toda vez que eu clico ele aparece, cliquei no botão. Beleza? Então ele já está recebendo a função também, mesma forma do input. É dessa maneira que a gente vai criando alguns componentes genéricos. Então se eu quiser utilizar quantos botões quiser, eu coloco aqui. Aqui iniciar, por exemplo. Aqui poderia ser parar. Aí vai dar preferência de vocês. Deixa eu colocar, posso escrever qualquer coisa aqui, ó. Que aí vai aparecendo diversos botões aqui, entendeu? Então isso é a parte de um componente genérico. Bom, continuando aqui. Agora a gente vai ter que criar essa parte aqui de placar, tá? O que eu acho legal? A gente separar isso aqui em um componente todo, tá? Para não misturar muita coisa nessa parte do app. Então vamos criar essa parte de placar num componente novo. Então vamos lá, criar essa parte do placar, né? Vou fechar aqui o button, de novo, styled, vou fechar. Vou criar um componente. Deixa eu só verificar aqui a lista. Tá, está na utilizar a primeira parte. Estamos criando os componentes do projeto, só para a gente não se perder. Tá, então vamos lá. Vou criar aqui um componente, vai se chamar score. Vai ter um index.jsx. Eu não vou criar o style porque a gente vai utilizar muito dos componentes que a gente já criou lá no styled. Então não vou criar um styled aqui. Então eu vou dar um import na tipografia lá do styled e eu vou estar utilizando o flex aqui também, tá? Vou dar um export const no score aqui.
Ele vai receber algumas coisas, eu já vou passar pra gente aqui. Vou dar um return aqui. Vamos lá. Então vou começar aqui a retornar um flex. Vai receber uma tipografia aqui dentro que vai ser placar. Vou salvar aqui, já vou importar lá no app pra gente vendo. Então aqui logo abaixo do button eu vou passar aqui o score, vou importar aqui pra gente. Certo? Já tá aparecendo ali o placar. Vamos continuar a estilização aqui. Logo após, embaixo do placar, vou chamar uma flex de novo, que vai ser o novo container, tá? E eu vou chamar outra flex, que eu vou estar... Basicamente vai ser esse aqui, ó. Tem o placar, esse quadrado é uma flex. Aqui vai ser a tipografia, aqui vai ser uma flex e o usuário do score aqui, do ponto, é uma nova caixa, tá? Então basicamente a gente está fazendo aqui assim, ó. Temos a flex por fora. Deixa eu trocar a cor aqui. Tem essa flex agora. E agora eu abri mais uma, que seria isso aqui, tá? Para vocês não se perderem. Bom, voltando aqui, eu vou colocar dessa flex as duas tipografias, né? Que vai ser texto. Então, tipografia, um vai ser o usuário, que seria o jogador. Vou colocar aqui jogador, melhor o nome, né? Em vez de usuário, colocar jogador, tá em maiúsculo. E depois seria os pontos. Então vou colocar um 0 aqui. Já aparece ali, rapidinho já estiliza. Vamos colocar aqui primeiro, finalizar essa parte. Aqui seria embaixo seria uma tipografia, que seria o X da divisão, que seria o X de, por exemplo, o jogador está com 0 e o computador está com 10 pontos, tá? Então vou copiar essa estrutura aqui de flex de tipografia, vou colar aqui embaixo, que vai ser o computador, tá? Agora eu vou utilizar todas as propriedades lá que a gente já criou no nosso style da flex, tá? Então agora eu vou tá fazendo esse alinhamento. Eu venho aqui na primeira, vai ser um direction column, beleza? Essa tipografia vai ter um size de 32 pixels, um font height de 400 pixels, ou de 400, né? E um line height de 700, seria praticamente igual ao nosso texto. Opa. Line height não é 700, é 48 pixels. Aí, agora foi. Aqui no flex, eu vou dar um justify space between, que é para eles ficarem com o mesmo alinhamento entre eles, né? Aqui embaixo eu vou usar o flex direction column e um gap de 2 pixels, para não ficar muito distante um do outro. Ó, já alinhou. Então eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Copio esse código, colo aqui no meu flex. E a gente já criou o componente, viu? Como é fácil. A gente tem uma boa base de estrutura dos componentes genéricos. Rapidinho a gente já faz a utilização, passa para dentro e já tem tudo que a gente precisa. Então essa parte do score já está finalizada. Eu só vou passar as propriedades aqui que ele vai receber. Então, por exemplo, vai ser o username do jogador e vai receber o score do player, né? Que seria o jogador, e o score do computer. Então aqui vai ser, vou passar o username aqui. Aqui vai ser o score do player, certo? E aqui seria o score do computer. Então eu vou receber tudo isso por propriedade, porque
Se eu tivesse outra tela, entra no mesmo conceito. Se eu tivesse outra tela, eu ia utilizar isso. E para não deixar o nosso app com tanto código aqui, então a gente só cria as funções aqui no app e manda as informações para dentro do componente, meio para separar. Uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, tá? Que é se o username, por exemplo. Deixa eu passar o username lá primeiro e os valores para não ficar quebrado. Então aqui vai ficar assim, username igual jogador, score player vai ser 0 e score computer vai ser 0 também. Tá, uma coisa que eu vou fazer é isso aqui. Username é igual, se username.length for maior que 12, opa, eu vou fazer uma concatenação aqui, ó. Vai ser username ponto slice de 0 a 8 caracteres, tipo, eu vou pegar só o que for de 0 até 8 e vou concatenar com 3 pontinhos. Como a gente está criando meio que um design para celular, se o cara colocar um nome muito grande ia quebrar o nosso layout. Então eu vou fazer isso que é para não quebrar, já prevenindo isso. Agora, se ele não tiver mais que aqui, se ele não tiver mais que 12, eu dou um username, vai ser o próprio username, tá? Então, o que seria isso? Se eu digitasse muito, aí vai ficar assim, meio que abreviado. Se eu comentar essa linha, vocês vão ver que vai quebrar o layout, tá? Então é por isso que eu fiz essa jogada aqui. Show. Então o score tá aqui, tá certo? Depois a gente vai deixar isso aqui dinâmico. Por enquanto vamos continuar na estilização. Certo, então vamos lá continuar na estilização. Vamos pegar aqui a nossa próxima parte, que vai ser os emotes, as ações que vai aparecer aqui, dependendo do jogador, o que ele está fazendo. Opa, deixa eu fechar essa pasta aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso checklist, criando os componentes ainda, beleza. Então aqui embaixo do score eu vou adicionar uma nova flex, certo? c.flex. Vou copiar esse aqui rapidinho, tipografia, eu vou tirar esse, tirar o line height, aqui eu vou digitar esse aqui, o flex estava com L maiúsculo, e vou recopiar aqui. Tá, o meu flex vai ter um justify de space around, certo? Eu vou colocar um spacer aqui. Opa, c.spacer, certo? Já dá uma distância. Vou dar uma margem menor para ele. Dá 10 pixels. Para subir tanto que já tá chegando no final aqui. Bom, certo? Então essa parte já tá feita. Vamos colocar aqui só um texto de inicio o jogo e de regras. Depois a gente coloca os nossos botões de ação. Certo, então vamos lá para a parte de inicio o jogo e o nosso botão de regras, né? Que seria assim, quando eu clicar no botão de regras, vai aparecer todo esse modal aqui, tá? Primeiro eu só vou criar essa parte inicial, depois eu parto para o modal. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou adicionar uma nova flex. Vou copiar essa estrutura, basicamente vai ser igual. Aqui eu vou dar um direction, vai ser de column, certo? E eu vou dar um gap de 0 pixels. Eu não vou querer gap nele, tá? Tipografia aqui eu vou tirar o size, não vou precisar. Aqui vai ser iniciar jogo. E aqui embaixo eu vou criar um novo componente que vai se chamar c.rules,
Que ele vai ser o que? Ele vai ser o botão das nossas regras. Então, vou digitar aqui regras, tá? Ele vai quebrar porque não tem c.rules ainda. Então, vou dar um export aqui. Eu vou criar aqui no meu estilo. Deixa eu copiar isso aqui, só mudo o nome. Export rules é um button. Salvando ele já para de quebrar, tá? Então vamos estilizar esse botão. Tá, vindo aqui o nosso botão. Basicamente ele vai ter um background transparente. Certo? Ele vai ter um fonte. Deixa eu copiar aqui. Fonte height, line height. E uma color vai ser a primária. Color primary. Basicamente é esse aqui nosso botão. Aí, já está criado aqui. Já tem um hover da mesma forma, tá? Que eu posso fazer? Ou eu posso adicionar esse estilo, colocar uma tipografia aqui, tá? Mas eu vou deixar dessa forma também para não ficar muita propriedade aqui, tá? Então eu criei um específico para ele mesmo. Se eu tivesse que utilizar regras em outro lugar, já só copiava e colava, ia ser bem melhor. Tá, agora vamos partir para a parte dos botões de ação, tá? Então, acredito que vai faltar essa parte modal para a gente já partir para a lógica. Então vamos partir para ela. Eu vou criar outro componente aqui. Vai chamar ele de Actions Game. Seria a ação do nosso jogo, tá? Então vou criar aqui um index.jsx, um style.js. Aqui vai ser o styled. Deixar essa estrutura já criada aqui. Styled. Pronto. E aqui no index eu vou dar um export const actions game. Depois eu vou receber algumas propriedades. Vai ser uma arrow function, vai dar um return. Aqui é criar uma flex, né? Então vou importar o flex lá do nosso styling. E eu vou criar aqui as actions. Eu vou receber as actions lá de cima. Deixa eu criar lá em cima já primeiro. Vai ser mais fácil pra gente. Então as actions seriam const actions. Vão ser uma array de objeto, tá? Então, basicamente, elas vão receber o value 1. Eu vou criar um objeto aqui que seria as nossas ações, tá? Então a label vai ser, colocar aqui a pedra, dar um description só para quem tiver vendo nosso código. Description vai ser rock. Description, faltou a vírgula. Vou criar uma vírgula aqui, separar. Vou colar duas vezes aqui. O valor desse vai ser 2, o valor 3. Aqui vai ser papel, que seria paper. E aqui vai ser tesoura, que seria scissors. Feito isso, eu vou importar aqui nosso actions game. Passar aqui actions para ele já, tá? Então a gente já pode finalizar ele lá dentro. Então aqui como eu recebo um actions, que é um array, eu vou dar um map na action. Action.
Aqui eu vou retornar um action, que eu vou estilizar, certo? Então vamos partir para esse estilo do action aqui. Então vai ser um action, vai ser um button, ele vai ter um width 72 pixels, um height 72 pixels, um border radius de 50% para a gente deixar ele redondo, um cursor pointer não preciso. O que eu preciso fazer aqui vai ser essa propriedade aqui que eu vou estar adicionando. Opacity. Aqui eu vou ter que passar o opacity, né? Porque eu vou estar mexendo com a propriedade disable dele. Então, dependendo se o jogo não tiver iniciado, eu vou deixar os botões disable. Mas antes disso, deixa eu já colocar os botões de tela pra gente ver se o estilo funcionou ou não. Então aqui já tá os botões, tá? Então em cada action ele já tá renderizando. Eu só vou passar aqui pra dentro dele a parte dos dados, então já vou fazer isso agora. O que eu vou precisar vai ser a tipografia também. Então já vou fazer a importação. Vou passar um size de 32 pixels. E eles vai renderizar o action.label. Aí, já aparece aqui as nossas ações. Certo? Ó. O hover já pegou, mas eu vou ter que mexer nele ali por causa do disable. Então, eu vou passar outras propriedades aqui dentro do action, que seria a key. Aqui vai ser o que? O action.value. O disabled. Eu vou receber um disabled lá de cima, né? Pra falar se meu botão está desabilitado ou não. Então, basicamente, se eu passar um true aqui, ele vai ter esse estilo. Aí eu vou passar esse disable lá para dentro do meu stylet. Então eu vou receber a propriedade aqui, porque senão o hover ainda continua pegando, tá? E eu também aqui no botão vou receber um onClick. O onClick vai chamar o onClick que eu vou receber lá de cima. O que eu vou passar aqui? E nesse onClick eu vou passar a minha action. Ou seja, deixa eu receber um clique aqui. O que eu estou fazendo? Da mesma forma, no onClick do botão, vou estar chamando a função onClick, eu vou estar passando lá por cima. E como parâmetro, eu vou estar enviando a minha action. Então, se eu clicar aqui na pedra, eu vou estar enviando todo o meu objeto de pedra lá para dentro. Se eu clicar no papel, ele vai receber todo o valor de papel e em tesoura também. Então, assim a gente vai fazer toda a lógica do jogo lá no nosso app.jsx. Aqui eu vou fazer a parte da lógica do hover agora, para finalizar. Então vou vir aqui, hover, opacity, vai ser, passar props aqui, então vai dar um props, props.disabled. Se ele tiver desabilitado vai ser sempre 1, senão vai ser 0.8. E aqui no Active é a mesma coisa. Se tiver desabilitado o Active vai ser 1, senão vai ser 0.6. Então aqui está normal, mas se eu passar um Disabled como True, aqui só... Aí agora já não pega aquele estilo do Hover e do Active, tá? Então ele fica realmente desabilitado. Então vou chamar a função ali do Actions, só para vocês verem como que é o objeto que eu vou estar recebendo. Então vou ver aqui o actions, vou passar um onClick, vai ser, vou colocar aqui handleClick.
receber um value, handle click, passando value. Eu não tenho essa função ainda, vou criar aqui em cima. Const handle click recebe um value. Vamos console log nesse value. Deixa eu abrir aqui. Então aqui, ó, já recebo todo o meu objeto. Value in, a label do soquinho, da pedra, né? E a description rock. Então toda vez que eu clico em um botão, eu recebo o valor dele, tá? Então, agora só falta o modal pra gente criar, para finalizar essa parte de layout, pra gente poder partir pra lógica. Então vamos desenvolver esse modal. Então vamos partir para esse modal aí, tá? Então vou criar um componente aqui, uma nova pasta, vai se chamar modal. E vai ter o index.jsx, styled.js, padrão. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Eu vou dar um export const no modal, receber algumas propriedades, e vai retornar um modal styled que eu vou criar ali no estilo return. Dentro dele ele vai receber também uma flex, então vou já fazer a importação aqui do meu componente de styles. Ele vai receber também uma tipografia, que seria o título dele, né? O texto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui seria a tipografia e depois tem o texto. Então vamos lá. Receber a tipografia, eu vou colocar aqui regras. Vou abrir esse primeiro modal. Aqui ele vai receber um spacer. Vou colocar uma margem de 8 pixels. Ele vai ter um close modal, que eu vou criar lá em cima também, lá dentro do styled, que seria o nosso X. Então vou estilizar esse botão também. E ele vai receber outra tipografia aqui. Bom, acredito que essa parte aqui tá certo. Só vou dar um import aqui do modal styled, vírgula close modal from style. Vou criar esses caras agora. Então vem aqui, styled, ser modal, ser uma div mesmo. E agora a gente começa a estilizar ele. Bom, ele vai ter um width de 80%. Vai ter um background color esse, que é a color secundária praticamente do nosso projeto. Border radius de 12 pixels. Um padding 16 pixels. Ele vai ter um position absolute, um transition 0.5. Ele vai ter um z-index também de 2, tá? Basicamente é isso. E agora eu vou dar um export const no close modal. Esse é um styled.button. Ele vai ter um width de 40 pixels. Um height de 40 pixels. A position dele também vai ser absolute. Um right, vou colocar 2%, que ele vai ficar 2% alinhado à direita. E um top de 2% também. Certo? O background dele vai ser o 1A, 1A, 1A.
o border radius de 50%. A color vai ser essa aqui para dar um destaque. Font rate 700. Font size 27 pixels e um line height de 33 pixels. Bom, aqui já está certo. Venho no app e vou dar um import do modal aqui. Aqui eu importei modal, é modal styled. Deixa eu dar um top 2. Pá. Dá regras, modal styled. Não apareceu. Aqui. Lá não apareceu, estranho. Tá, deixa eu passar aqui primary para aparecer as cores. Certo? Aí. Deixa eu ver o que faltou. Deixa eu arrumar a direção aqui do meu flex, que é um direction column. Deixa eu voltar ao position absolute. Eu dar um 150 pixels. Acho que é algo do Simple Navegador, não tá aparecendo, estranho. Deixa eu dar um reload. Aí, é só dar um reload que ele aparecia. Tá, então vamos continuar lá. Deixa eu ver o que falta aqui. Deixa eu column. Primary. Acredito que seja isso. Deixa eu ver. Acho que ficou muito grande esse botão. Diminui um pouco ele. Dá uns 32 pixels. Legal, ficou melhor. Bom. Agora eu vou receber tudo isso aqui lá de cima, tá? Então, lá de cima eu vou receber um open, um handle open modal, que seria uma função, tá? Receber um title do modal e um message modal. Então o title vai vir lá de cima, a mensagem também. Aqui vai ser um handle open modal, né? Então no on click do botão eu vou chamar essa função. Handle open modal. Não preciso retornar nada, então não passo nenhum valor. Aqui eu vou passar um nu, que é para fazer uma lógica lá depois, tá? E acredito que aqui é isso. Aqui eu vou passar como propriedade open. Porque eu vou fazer uma lógica. Não recebi nada ainda. Deixa eu passar aqui já. Deixa eu escrever aqui uma constante. Message. Deixa eu ver aqui. Messages. Que seria as mensagens. Propriedade rules. Vou dar um título. Ser regras. E a message vai ser essa grande mensagem aqui, tá? Então vou copiar e vou colar aqui. Aqui eu vou fazer assim. Deixa eu criar um estado aqui já. Que a gente já vai começar a mexer com o estado, então vai ficar mais fácil já.
Aqui seria o título da mensagem, né? Título da mensagem que seria o title modal, set title modal. Você usa state. Eu vou fazer assim por enquanto. Release.title. E aqui seria message modal. Message modal. Eu vou importar o state, o react. Aqui, em vez do title, vai ser a message. Aí eu venho aqui no modal e passo a propriedade para ele. Title modal é igual ao title modal. E o message modal vai ser igual ao message modal. Aqui já aparece a mensagem, tá? A função eu posso passar depois. Ele vai receber um open e handle modal. Modal style recebe um open, então eu vou mexer aqui na propriedade. O que acontece? Quando ele estiver open, eu quero que ele apareça, e quando não tiver open, eu quero que ele esconda. Então a gente vai brincar aqui com a transition nele. Por isso que a gente colocou aqui transition 0.5 e easy. Pronto. Então vou mudar aqui a propriedade top. Receber uma props, né? props.open. Se props estiver open, o top vai ser 5%. Se não, vou dar um negativo de 100% aqui. Então, open é falso, não está aberto. Se eu vim aqui deixar como open, ele vai cair. Senão, ele volta para cima, tá? Então, ele vai ter essa transição aqui. Olha que bacana. Então, basicamente, isso aqui é o modal, o mesmo modal de alerta que quando a gente clica e aparece uma mensagem, segue basicamente essa mesma lógica, tá? Então, bem bacana, um componente muito legal de você ter nos projetos. Tem biblioteca que faz isso, mas é legal você saber fazer por conta própria, tá? Então, eu só vou vincular, criar um estado aqui que vai ficar mudando o open do modal. Ele vai começar com falso. Aqui na rule eu vou passar um onClick. Quando eu clicar em regras, eu vou dar um diferente do... Vou dar um set open diferente do open. Fazendo isso, se ele está falso, eu vou passar true. Se ele tiver true, eu passo falso. Espera aí que eu preciso passar o open para cá. Open é igual a open no modal. Então lá já está open. Só que ele não está fechando ainda, né? Então a gente precisa passar a função aqui para ele. A função que ele recebe é o handle open modal. Então quando eu clicar no handle open modal, eu vou dar um set open como false. Aqui eu vou deixar true. E lá eu deixo falso. Então, aqui eu fecho, aqui eu abro, aqui eu fecho, aqui eu abro. Controlo tudo através de um estado, tá? Então, basicamente a gente finalizou essa parte de componentes. Demorou bastante. Parece simples o projeto, mas tem bastante coisa. Então agora vai vir a parte mais lógica do projeto, onde a gente vai estar mexendo com todo... Quando eu ganho, quando eu perco, a contagem dos pontos e todas as outras mudanças de estado aqui, tá bom? Então, vamos partir para essa parte aí agora. Bom, galera, dando uma olhada aqui, eu acabei pegando um bug, fui ajustar aqui a tela, tá? Então, fui ajustar, acabei pegando um bug, então corrigir aqui, é bem simples. Eu só vou criar uma nova... novo estilo aqui para ele, tá?
Então vou copiar isso aqui. Vou passar um opacity para ele. Quando tiver aberto o opacity vai ser 1. Se ele tiver fechado o opacity vai ser 0. Então nisso o bucket já some. E ele já tem esse estilo melhor ainda. Ficou bem melhor agora. Tipo, quando eu clicar em abrir, ele vem meio que aparecendo, tá? Então, ó, já cria esse efeito de ficando transparente e aparecendo realmente, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Agora a gente precisa criar a lógica do onChange no nome do usuário. Para quê? Quando eu digitar aqui o nome, eu já trocar aqui o nome do meu jogador, tá? Então, trocar pelo meu nome. Então, esse const action, eu vou jogar aqui para cima, que a gente não vai precisar dele agora. Então, eu vou criar um const aqui, username, set username, use state, se jogador, né? Ele vai começar com esse nome de propriedade. Aqui eu vou passar aqui, em vez de jogador direto, eu vou passar o meu estado, certo? E eu vou criar uma função const handle username, recebo o valor e eu vou dar um set username no valor que eu receber. Então agora, em vez de dar o console log aqui, ó, no input, eu vou chamar essa função. Então agora toda vez que eu digitar um nome, ele já aparece ali para mim, tá? Vamos evitar aqui meio que esse bug se eu não digitar nada. Então a gente pode fazer uma verificação aqui, ó. Se for diferente, if diferente de value, eu retorno um set username com o valor inicial, que seria jogador. Então, digitei, se eu não digito nada, ele preenche jogador automaticamente para mim, tá? Aqui eu coloco Pedro, se não, é jogador. Beleza? Então, a nossa lógica do onChange está criada, tá? Criar lógica do onClick para iniciar o jogo e os botões desabilitados. Então, o que a gente precisa fazer? Eu só vou iniciar o jogo se eu tiver algum nome preenchido, tá? Enquanto eu não preencher nenhum nome, eu vou deixar os botões desabilitados aqui das ações também. Se a gente mudou aquele estilo aquela hora. Então vem aqui no meu app, eu vou criar uma função. Deixa eu ver aqui, eu vou precisar criar um estado. Tá, deixa eu criar uma função aqui, const start game, né? Aí eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Como eu preciso verificar se tem um nome preenchido, eu vou verificar se o username é igual jogador. Porque se for igual ao jogador, significa que eu não digitei nada, tá? Então, eu vou dar um handle, vou dar um alert por enquanto, né? Colocar preencha o nome do jogador. Se não, vou dar um set play game em true, que seria o que? Agora eu posso iniciar o jogo. Então eu vou criar esse estado aqui, tá? Então vai ser um const play game. Eu dou um set play game. Os state começa como falso, tipo, não comecei o meu jogo, então vai ser falso. E play game eu passo aqui no disabled dos botões. Então disabled é igual a play game. Disabled é igual a play game. Deixa eu verificar aqui. Tem que ser diferente de play game, né? Que aí ele é falso. Tipo, eu faço a verificação. É diferente de play game? É falso. Então ele retorna meio que true. Meio que o diferente do play game. Tipo, tá falso, ele vai retornar true. Tá? Então fica desabilitado aqui, ó. Pra mim, se eu não passar nada,
ele vai habilitar, então ele vai ficar desabilitado. Start game, para fazer essa verificação, aqui eu tenho que dar um return, né? Senão ele vai habilitar. Start game eu tenho que passar aqui no onClick, então eu não vou mais passar esse cliquei no botão, vou passar só a função aqui. Start game. Então no onClick eu vou dar um start game, que eu posso fazer assim. Aqui não tem alerta, esqueci. Peraí. Aí, preenche o nome do jogador. Então se eu preencher alguma coisa, fica true aqui pra mim. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem. Se eu não preencher nada, ele fala preenche o nome do jogador. Se eu preencher alguma coisa, ele fica true. Deixa eu dar F5. Que ele começa desabilitado, né? Não preenchi nada. Preenchi, ele habilita. Se eu não preencher nada, ele dá o alerta e fica desabilitado. Tá? Mas vamos trocar esse alerta pro nosso modal, né? Então, voltando aqui, eu vou pegar essas mensagens. Aqui é o usuário. Então, vou criar aqui. A gente já tem o nosso objeto de mensagem. Então, vou criar um novo objeto aqui dentro, que vai ser user. O título vai ser usuário. Que seria um alerta para o usuário, né? E a mensagem é preencha um nome para o jogador. Certo? O que a gente precisa fazer aqui agora? Que é ativar esse estilo de modal. Então vamos fazer essa parte agora. Que dependendo do erro que eu vou mostrar em tela, eu vou mudar a minha variável de modal, tipo o nome. Agora ela está fixa, né? Mas eu vou mudar conforme o erro que vai ser aparecido em tela, para a gente não ficar criando vários estados. Eu só crio um estado só e eu controlo ele através de uma função. Então vamos fazer isso agora. Então vamos lá, vou criar uma função aqui. Vou chamar ela de const handle open modal. Vai ser o mesmo tipo. Se for diferente do tipo, se eu não passar nenhum tipo, igual lá no handle open eu passo um nulo, tá? Então eu vou retornar um set open modal falso, um set title modal vou retornar nada e um set message modal também vai se tornar vazio. Aqui eu posso trocar para vazio, uma string vazia, e aqui também já. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer meio que uma lógica aqui. Vou fazer entrar em messages no tipo e vou passar o título. E aqui eu vou dar um set na message do modal e message. O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função, eu vou passar um tipo para ela. O que seria o tipo? Seria a nossa chave do objeto aqui. Por exemplo, vou passar rules, então eu vou acessar esse objeto. Rules, aí ele vai pegar a propriedade título. Então vou passar rules.title, vai setar o meu título. Eu vou passar rules.message, vai setar a minha mensagem. Se eu vou passar user, a mesma coisa. Assim eu poderia ter 1 milhão de mensagens aqui, eu só ia ter que ir mudando diferente tipo da mensagem, né? E, por exemplo, se é user, ruler, se é score, é independente, para ir fazendo essa mudança no meu modal, tá? Então, com uma função, eu controlo o meu modal inteiro. E quando eu chamo essa mensagem aqui, a primeira mensagem a gente vai chamar aqui no user, né? Então, aqui eu vou trocar aqui, vai ser assim, jogar esse aqui e eu vou chamar a função aqui, ó, handle open modal. Aí eu vou passar aqui o meu tipo como user. Então, se eu não chamo nada, peraí, set open, deixa
Deixa eu ver aqui. Acho que precisa dar um F5. Opa, coloquei no lugar errado. Esse não é aqui não. É aqui, ó, no alert. Coloquei na função errada. Esse aqui eu posso voltar pro return. Deixar em linha. Deixa eu ver. Start game é igual ao jogador, handle open modal user. E eu retorno. Deixa eu ver aqui. Falta setar aqui como true, né? Senão não vai aparecer o modal nunca. Então, deixa eu setar o modal como true, né? Aí fica difícil. Vamos lá. Aí, agora já apareceu o modal. Então, aqui ó, como o erro é de usuário, então eu passo aqui o usuário. Preencho o nome para o jogador, tá? Então funciona dessa forma. Aí o que a gente vai fazer? Aqui em rules, a gente vai ter que trocar também. Então não vai ser set open mais. Vai ser o handle modal. Aí o que eu vou fazer? Vou dar um handle modal e aqui vai ser rules. Aí já pego da regra e aqui já pego o erro do usuário. Aqui fechando eu tenho que passar um handle modal. Aqui eu recebo. Aqui pode ser null. Aí eu não preciso mandar nulo lá de cima. Então vai ser assim. Então aqui eu já passo direto nulo. Que aí quando não passo nenhum tipo, ele reseta. Meio que fosse um reset do nosso modal. Então aqui. Deixa eu trocar set play. Aqui eu vou trocar, fazer uma condição aqui do iniciar. Então vou jogar um JavaScript aqui, fazer uma condição. Se tiver se o play game for true, vai ser parar. Se não, aqui vai ser iniciar. Então, se eu tiver jogo com status de play game, por exemplo, iniciei o jogo, vai ser parar. Tipo, vou parar, né? Senão vai ser iniciar. Tá aqui é iniciar, cliquei, deixa eu preencher o nome. Aí muda para ar, significa que eu tô jogando já, tá? Então essa lógica aqui já foi. Os botões do array dos valores. Ah, esse aqui não precisa ser feito, já foi feito. Esse aqui também já foi feito, a função já recebe, né? E que a gente já fez. Criar a função para receber os valores. Ah, não, esse aqui é diferente. Botões por array nos valores. Ah, não, esse aqui é outra coisa. Esquece, me confundi aqui. Tá, então agora a gente vai começar já a entrar mais na parte lógica do jogo. Vou começar a jogar, clicar e vamos começar a contar, fazer esses contadores contar, tá bom? Bora, galera, vamos continuar aqui então a nossa. Vamos partir para a parte de ações agora já, da vida aqui para a aplicação. Então vamos começar já mudando o nosso placar do score, que agora está com valor fixo, né? E já mudar aqui os nossos inputs das ações. Então vou criar aqui alguns estados. Criar aqui ó, score player value set score player value, que seria os pontos do jogador, né? Vou copiar aqui e vou colocar aqui score computer value e set score computer value. Então eu posso vir aqui, meu score player vai ser esse aqui e o score computer value. Nisso eu já consigo passar aqui os valores.
Deixa eu só... Deixa aqui o formatador. Certo. Vou continuar. Agora eu vou passar aqui a parte do input. Então vai ser const. Pode ser user action. E set user action, que seria a minha ação, né, do usuário. Use state. Então ele vai começar por esse, por default. E um computer action, que seria a mesma coisa. Action set computer action. User action. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E aqui também. Computer action. Eu só vou começa zero. Então vamos começar a mexer nas ações, mas antes deixa eu já mudar aqui também, que esse texto vai ficar mudando esse iniciar jogo, que é aqui a parte. Então cada vez que a gente tiver uma ação e o resultado vai estar aparecendo aqui numa mensagem, então eu vou precisar mudar esse texto também. Então vou criar um estado para ele, vou colocar um test game, que seria meio que o texto da informação do jogo, né? Criar um novo estado daqui. Test game, set test game, use state, e vai começar aqui, ó, iniciar o jogo. Então, beleza, vamos partir para as funções. Vamos começar aqui pelo handle click, ou seja, após eu digitar o usuário e começar a iniciar, eu vou ter que clicar na ação e conforme essa ação for clicando, vai mudar os meus valores, tá? Como a gente tinha visto, deixa eu pegar aqui, abrir a aplicação aqui no meu terminal, no meu navegador. Opa, só um momento. Aqui. Deixa aqui assim de lado. Certo. Deixa eu inspecionar aqui o elemento. Como a gente tinha visto, quando a gente clica em uma ação, ele já traz o valor do botão que a gente está clicando. Então vamos começar por ele. Então no handle click a gente tem o valor, que é do nosso array, que a gente passa lá para dentro do nosso componente de botões. O que a gente precisa fazer? A gente precisa setar o valor do usuário, ou seja, do player, que é a ação do user, com o que a gente está clicando. Então vou usar aqui um set user action no value.label, ou seja, de cada valor dos botões que eu pegar, eu vou estar pegando o label aqui dele. Então, por exemplo, aqui, ó, nisso eu já tenho a nossa mudança de estado e já vou mudando a ação, certo? E agora a gente precisa gerar um número aleatório para o nosso computador. Tipo, quando eu clicar aqui, ele vai gerar um número aleatório para poder pegar uma ação aleatória, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, const handle action computer, pode ser, que ela vai ser o que? Uma arrow function, e ela vai gerar um number, que vai ser um, ó, o tab9 até completo aqui para mim já, então vai ser um match floor, o match random. E o que a gente vai precisar saber? Eu tenho 3 posições no meu array, então vou dar um actions.length aqui para ficar mais didático, vou dizer assim. Eu poderia colocar 3 aqui, como eu sei que são 3 posições, ele ia multiplicar por 3, mas eu vou deixar um actions.length. Feito isso, é só dar um return no number, certo?
E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um set computer action com o meu render action computer, que vai gerar um número aleatório de 0 a 3, tá? Peraí, é aqui assim, ó. Const. Eu vou mudar aqui, ó. Handle actions computer não vai retornar só o número, ele já vai retornar o meu label que eu vou estar utilizando, tá? Então eu vou vir aqui em actions, vou retornar um actions, no index que o número vai gerar 0, 1 ou 2, né? Ele vai gerar de 0, vai de 0 a 3 o length, mas ele vai gerar de 0, 1 ou 2, já vai gerar o index para mim, correto? Então, ponto label, aí eu já vou retornar o meu action, vai dar certinho. Então, set computer, retorna um action computer. Vamos testar aqui, ver se deu certo. Olha lá. Ele já traz um valor, uma ação aleatória ali para mim. Tá vendo? Então, a gente já criou uma lógica aqui de computador tendo uma ação já aleatória. Então vamos setar os valores, né? Eu falo dos valores para verificar quem está vencendo. Por exemplo, se eu usei o pedra, ele deu papel, então o computador venceu. Já vamos começar a mexer nessa verificação de quem está ganhando ou não. Então eu vou criar uma função aqui que vai ser um const check winner, certo? Vai ser uma function. Criar aqui uma arrow function. O que eu vou precisar? Vou precisar do meu... Deixa eu ver como que eu vou fazer a verificação do value. Tá. Eu vou passar o value ponto value. Opa, é aqui não, aqui ó. Eu tenho que chamar a função aqui, né? Quando eu clicar, eu vou setar os valores e vou fazer a chamada da função. Aqui eu vou trocar para handle action computer. Vai ser essa função aqui, vai ser melhor. Que eu vou passar o valor lá para dentro. Então eu só passo aqui. Tá. Então aqui eu vou passar o value ponto value, que seria o valor que eu recebo e o valor que é de cada ação, por exemplo. Quando eu clicar em papel vai vir o valor 1, quando eu clicar em papel vai vir um valor 2, quando eu clicar em pedra vai vir um valor 1, quando eu clicar em tesoura vai vir um valor 3, tá? Então vou passar isso para mim fazer a comparação, e o actions computer, que vai vir também esses valores, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um enum aqui, tá? Dos meus tipos de value. Então vai ser const value type enum, e vou fazer isso aqui, ó. Rock é do 1, o paper é o 2 e o scissor é o 3, tá? Aqui eu vou pegar value, que vai ser tipo, vamos verificar assim, player action, que seria o valor do play. Então eu vou trocar aqui player value, vou colocar assim, e aqui vai ser computer value, para fazer essa verificação de jeito mais fácil. Eu vou dar um console log aqui para vocês verem o que está vindo no player value e no computer value, para a gente poder fazer a verificação. Então vou voltar aqui no navegador, que eu vou limpar. Ó. Eu retornei o label. Então vou retornar aqui todo o array, e aqui eu utilizo o valor do jeito que eu preferir. Então aqui vai ser um label,
certo? Vou fazer essa mudança. O actions computer me retornou agora todo o objeto igual do valor, e aqui eu uso o que eu quero. Então no set computer eu vou usar o label, e aqui eu vou usar o value para fazer mais sentido. Isso mesmo. Então vamos continuar. Aqui, limpei. Olha lá, agora veio. Ó. Eu cliquei em pedra. Pedra é o meu valor 1 e a tesoura é o meu valor 3. Certo? Olha lá. Cliquei em papel, valor 2, e a pedra, valor 1. E assim por diante. Ele vai trocando e trazendo o valor. E como que eu faço para fazer essa verificação? Por isso eu criei o enum. Para ficar de um jeito mais fácil para a gente fazer a verificação. Como seria um hard code, a gente colocar ali, fazer comparação com apenas um, tipo, por exemplo, player value igual a 1, mas e se outra pessoa vem, o que é 1? Essa pessoa não vai saber. Por isso a gente cria um enum simbolizando quando a gente precisa usar esses números com hard code. Perfeito? Então vamos começar a fazer a verificação. Então vamos fazer essa verificação aqui. Eu vou criar algumas constantes, tá? Pra gente não precisar ficar criando if, player value é igual não sei qual value. Então, para não precisar ficar criando vários ifs, porque senão vai ficar um if para verificar se pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel. Então eu vou criar algumas constantes aqui já. Então eu vou criar aqui player rock win, que seria o jogador usou a ação de pedra e para ganhar ele precisa ser o que? Um player value igual a value type enum.rock, ou seja, esse mesmo valor que vim, eu clicar aqui, precisa ser o mesmo tipo de rock, o tipo 1, então eu preciso criar ele precisa ser do tipo igual a 1, e o meu computer value precisa ser do value type enum.scissor, ou seja, assim fica bem mais fácil de entender, certo? Ou seja, para eu, jogador, player, que utilizei rock, ganhar, eu preciso o que? Utilizar o valor de rock, de pedra, e o computador precisa ter o valor de tesoura, certo? Então essa seria a condição de eu estar ganhando. Eu joguei pedra e o computador deu tesoura e eu ganhei, tá? Então a gente faz isso na variável, e essa variável ou vai dar true ou falso, porque aqui seria uma condição. Então eu vou fazer isso com os demais valores. Então a player paper ring igual a player value enum paper, e ele já vem dando um autocomplete aqui para mim por causa da extensão, tá? Então aqui é só eu completar, fazer a verificação, ó lá. Para mim, quando eu jogar papel, eu preciso que o valor do computador seja pedra. E a outra verificação seria de tesoura. Então seria player e scissor win igual a player value tipo e scissor e computer value do tipo paper. Nisso eu já tenho a verificação de se eu ganho ou não. Deixa eu escrever player errado. Eu preciso criar agora do empate, tá? Então vou criar aqui um drawer result, que seria o empate, um resultado do empate, que seria igual a player value igual a computer value. Se o valor é igual, significa que deu empate. E eu preciso só fazer agora uma única verificação, que é o que? Const player win é igual ao que? Se player rock é win,
ou player paper ring ou player scissor ring. Se um desses três for verdadeiro, significa que o jogador ganhou. Então, eu consigo fazer essa verificação dessa maneira, criando várias constantes sem precisar criar vários ifs, tá? Aqui, agora sim eu crio o if só para fazer o retorno da função. Então, se eu tiver um resultado de empate, o que eu vou fazer? Eu só preciso retornar um set test game empate. Jogue novamente. Então, quando der empate, esse texto vai mudar para empate, jogue novamente, tá? Então, quando essa condição for verdadeira, ele já cai nesse if e já retorna essa mensagem. Agora, se o player for win, if player win, se alguma dessas condições for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set score player value. Eu vou pegar o state anterior, criar aqui uma função e vou dar um state mais 1. Ou seja, ele vai pegar o valor atual, no caso a gente aqui está no 0, e ele vai dar um 0 mais 1 e assim vai ir somando toda vez que o player ter uma vitória. E eu vou dar um return logo embaixo, set test game. Deixa eu tirar isso aqui daqui. No que? Vitória, jogue novamente. Ou seja, o player ganhou. Então jogue de novo, continue jogando. Caso não for nenhuma dessas condições for verdadeira, se não cair nesse if, eu preciso dar um set scorer computer value. Mesma coisa de cima, ou seja, eu vou contar agora ponto para o computador, tá? E vou dar um return set test game. Não é vitória e sim derrota. Jogue novamente. Ou seja, nesse caso, o computador que ganhou, tá? Então, só repassando por aqui, a gente recebe os valores da função acima, da ação de cima, da ação de cima, certo? A gente faz a verificação se o player utilizou a ação de pedra e ganhou e o computador veio como tesoura. Se o player usou a ação de papel e o computador veio com a ação de pedra. Se o player veio com a ação de tesoura e o computador veio com a ação de papel. Se o resultado foi empate, a gente faz a verificação se alguma dessas condições acima é verdadeira, se o player ganhou, e a gente cria os if para o retorno da ação, tá? Então, nisso a gente já consegue fazer a verificação aqui. Deixa eu fechar aqui, dar um F5, vou colocar o nome, iniciar, olha lá, derrota, joga novamente, empate, joga novamente, empate, joga novamente, derrota, vitória. Aí já vai aparecendo aqui pra gente, ó, já vai somando os valores, vitória, empate, derrota, vitória, empate. Isso a gente já tem as nossas ações funcionando e o contador também está funcionando. Agora, para finalizar, vamos só fazer algumas correções, colocar um limite de valor aqui, né, para a gente não ficar jogando toda hora, e dar um stop aqui, por exemplo, até 10 pontos, e já declarar o vencedor da rodada, tá? Então vamos para essa parte agora. Certo, então vamos para essa parte agora de definir um ponto máximo aqui para vitória e resetar os valores quando a gente precisar parar ou realmente chegar num final de partida, tá? Então vou criar uma constante que é score to win. Como é uma constante, não vai mudar, eu gosto de escrever assim, e é um número bem... seria um hardcode, então a gente escreve dessa maneira aqui. Tá? Então vou criar aqui embaixo uns effect, vai ficar verificando toda vez que isso mudar. Aqui os effect, vou criar uma função aqui, const check victory, vai verificar quem venceu e quem está perdendo, tá? Vamos lá. Aqui eu vou criar duas constantes, const player win igual a score player,
é score player value igual a score to win. Copiar aqui, computer win é igual a aqui de baixo, score computer value igual a score to win. O que acontece? Aqui vai estar fazendo uma verificação também se o valor do meu jogador, ou seja, o meu valor seja igual a 10, significa que o jogador ganhou. Se o computador for, o score do computador for igual a 10, significa que o computador ganhou. Então aqui ele vai retornar um true ou false pra gente também. Então eu vou criar aqui dois ifs aqui embaixo, né? If player win, return. Vou abrir o modal aqui, então deixa eu criar a mensagem do modal aqui para jogadores, tá? Colocar aqui, ó, computer win vai ser igual ao título. Vou colocar aqui, que pena. E a mensagem vai ser: não foi dessa vez, mas tente novamente. Aposto que você consegue. Uma mensagem motivadora aqui para você conseguir ganhar. Ou seja, se eu vou aparecer o modal aqui, então estou criando dois. Um caso o computador ganhe e um caso o player ganhe. Deixa eu copiar aqui. Aqui vai ser player win. Aqui eu vou escrever um parabéns para ele. Parabéns. Aqui, ó. Você venceu. Quero ver ganhar de novo. Só para dar aquela alfinetada, né? Então vamos lá. Agora eu vou chamar da mesma forma que a gente criou o modal aqui. Então eu vou passar o tipo e ele vai já aparecer aqui pra gente, tá? Então eu copiei lá. Se o return for, se o jogador ganhar, eu passo um tipo player win, certo? Que aí ele vai fazer a verificação aqui no modal, igual a gente já viu, vai verificar o título, vai pegar a mensagem aqui e vai abrir o modal pra gente, tá? Agora se o jogador não ganhar e o computador ganhar, eu passo aqui para ele o tipo computer win, certo? Feito isso, eu já posso fechar aqui a minha função dos effect. Eu vou chamar ela toda vez aqui embaixo, um check victory. E dentro do meu array de dependências, eu vou colocar o meu score play value e score computer value. Victory, certo? Para quem não sabe como funciona os effect, ele, quando eu carregar a página, ele já vai rodar esse código, beleza? E todas as vezes que a minha variável aqui dentro desse array mudar, ou seja, é um array de dependência, ele vai entrar aqui novamente. Então é como se fosse uma função de um clique. Eu clico, ele ia chamar essa função. Só que eu não preciso passar ele em uma chamada de função. Ele faz isso automaticamente com o meu array de dependência. Então toda vez que uma variável muda dentro desse array, ele cai dentro desse useEffect e vai chamar essa função novamente. Então toda vez que meus valores mudar, ele vai ficar fazendo essa verificação para mim, tá? Então vamos testar aqui. Deixa eu iniciar. Vamos lá, clicando, tô perdendo. Vai dar 10, 9, 10. Olha lá, perdi, deu 10. Que pena, não foi dessa vez. Mas tente novamente, aposto que você consegue. Vamos dar um teste Align Center nesse modal, né? Tá bem estranho assim. Deixa eu ver aqui, estilo. Jogar aqui pro lado. Deixa eu ver, modal style.
Aqui, teste, align, center. Aí, bem melhor. Fechar aqui. Vou fechar o modal, beleza. Vamos dar um reset nesses values, tá? Então vamos criar uma função aqui para resetar. Deixa eu colocar aqui embaixo. Const reset values. O que eu preciso resetar? Preciso resetar o teste game para o valor inicial. Iniciar jogo. O set play game vai ser falso. Então, cadê? True. Set open. Cadê essa função? Aqui, set play game vai ser falso. Cadê? Aqui. Ou seja, vai reiniciar. Que mais? O score. Então, vou pegar o score e vou resetar. E as actions também. Score. Deixa eu copiar esse aqui. Lá eu limpo. Então, aqui. Certo? Então o reset value está criado. Eu vou chamar quando? Quando eu clicar no botão parar e quando eu clicar no botão parar e eu tiver quando o meu player estiver ativo, é bem aqui mesmo. Eu tenho um return if play game. Eu tenho que dar um return reset value. Então vai ficar assim, ó. Pedro, iniciei, comecei a jogar, tô jogando. Beleza, vou parar, ele resetou os valores. Beleza? Vou voltar, ele volta e joga novamente. Perfeito. Que mais que falta? Deixa eu ver. Eu já tenho um modal de regras. Certo? Tenho iniciar. Tenho reset values, que é o parar. E eu acho que é isso, viu? Só para dar uma passada rapidinho aqui, só para verificar novamente. Mas acredito que finalizamos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, Joaquim Pô. Foi uma ideia lá de um membro da comunidade do Dev Club. Fiquei muito feliz de estar fazendo esse projeto. Parece ser bem simples, mas tem uma grande lógica por trás, tá? Quis acrescentar essa parte de modal para vocês também, como criar um seu próprio modal genérico que você pode passar mensagem para ele, os títulos. Teve a animação lá com transition e o transform, né? Trazendo ele de cima aqui da tela. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de alguns hacks aqui, a partir de verificação de variáveis, para não ficar criando vários ifs. Aqui você criar constante, você tem um controle maior do que está acontecendo, tá? Então é um jeito diferente de estar fazendo verificações. Eu gosto bastante de usar. Parte de null também é muito importante vocês saberem, para não ter um hard code
nos seus códigos, para chegar lá na frente você não saber o que é o 1 ou o que é o 2. Aqui sim você consegue saber que é um valor, é o tipo do valor. O valor 1 vai ser o pedra, o 2 é papel e o 3 tesoura. Então, espero que tenham gostado. Me marquem lá no LinkedIn, nas redes sociais, Instagram. Vou deixar todas aqui na descrição da página. E desenvolva esse projeto e compartilhe com seus amigos. E espero que tenham gostado aí. E até a próxima. E abraço. Tchau, tchau.